Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente. Eu não vou falar de um filme, não vou falar de uma série, não vou falar de um livro. Eu vou comentar uma notícia, na verdade, uma declaração que a editora Leia deu semana passada, porque eu acho que é do interesse de todo mundo que gosta de literatura fantástica, do meu interesse, é de interesse do nicho e de todo mundo que se importa, eu acho, com a literatura de um modo todo é um debate. A editora Leia, para quem não sabe, que é quem publica, ou na verdade publicava, os livros do Brandon Sanderson no Brasil, o escritor do Mistborn, o cara que foi escolhido para continuar a Roda do Tempo depois que o Jordan morreu, e escritor de Elantris também, que é um livro que saiu aqui. A editora Leia disse que liberou o autor para procurar outra editora dentro do Brasil, porque eles não vão mais publicar a obra dele. Alegando o quê? Alegando custos, não corte de custos, alegando que a literatura fantástica, com suas obras volumosas, culturalmente volumosas, acaba expendindo um gasto muito grande e que, existindo uma retração da literatura fantástica em nível mundial, se tornou inviável a impressão industrial da obra. Bom, tem algumas coisas que eu queria falar nesse sentido. De fato, a vida de uma editora não é nada fácil. Nem um pouquinho, eles têm muitos custos, o livro é um trabalho muito caro de se produzir, né? E ao mesmo tempo que não se tem tanto lucro assim em cima dos livros, aquele preço existe porque ele custa de fato muito próximo daquilo que ele está sendo cobrado. Quando se trata de uma obra internacional, tu ainda tem um custo de comprar os direitos da obra, tu tem custo de tradução, e tu tem, digamos, uma edição que tu tem que equivaler ao nome famoso daquela obra. Então, tu tem muitos custos girando em torno da produção de um livro, uma tradução, né? E isso sim, do jeito que a gente está, o mundo com uma crise, o país não, a economia do país não está bem, o dólar está altíssimo, tudo isso colabora para que se torne muito caro fazer a produção de novos livros vindos do exterior. E a literatura fantástica acaba sofrendo muito com isso, por causa de ser costumeiro tu ter livros de 600, 700 páginas, e aí o livro chega aqui a R$ 90, R$ 99, sabe? E aí realmente o público não vai consumir esse tipo de obra a esse preço, né? A literatura, especialmente aqui, e não especialmente aqui porque ela é valorizada de maneira diferente em países diferentes, mas aqui no Brasil o público não aceita que se pague isso por um livro. Ele quer um livro mais barato, ele quer um livro de no máximo 30, R$ 40. E isso não é um problema, isso é o que foi construído culturalmente. Só que nós temos um problema em chegar a esse preço, porque nós não temos um mercado feito para escala. Nós não temos um mercado nacional em que qualquer pessoa possa produzir milhares de livros para reduzir o seu custo unitário e poder cobrar R$ 30, R$ 40. Isso aí funcionaria em um país que tu soubesse que houvesse mercado consumidor para aquilo que está sendo escrito. E aí a literatura fantástica sofre bastante por causa do número de páginas. Tu imprimir um livro de 150 páginas, o custo é completamente diferente de tu imprimir um livro de 400, 500, 600 páginas. E então, a editora Leia, e aí a minha opinião, eu discordo da retração da literatura fantástica, mas eu entendo o posicionamento em relação aos custos de se tornar inviável para a própria editora manter a publicação de alguns livros. Por que eu discordo quanto à retração da literatura fantástica? Sim, ela teve um boom a partir do Game of Thrones, mais pessoas procuraram, só que as pessoas não deixaram de procurar literatura fantástica. Eu acho que a diminuição da venda que a editora relata, eu acho que ela é consequência de outros fatores. É consequência de crise, é consequência do público desejar um livro num determinado valor e ele só poder ser ofertado em outro. Mas ainda assim eu enxergo que o mercado só expande. A literatura fantástica era muito, muito, muito mais nicho, que é o que as pessoas dizem que ela é de nicho, e aí ela acaba indo e voltando. Sim, ela é de nicho. Mas esse nicho, antes ele era muito mais firme, digamos. Ele não era espaçado. Não tinha pessoas próximas das pessoas de nicho que liam. Era só aquele nicho, aquela pessoa dentro de um determinado grupo, que se incluía no grupo daquelas pessoas que gostavam de ler, e aquilo ficava ali. E aí, ao longo do tempo,
pelo menos no Brasil, acabou isso sendo mudado. Veio o Harry Potter, mostrou que fantasia pode ser uma coisa interessante de ser lida, por outras pessoas que não apenas aqueles que já gostam, que são adeptos do estilo do gênero literário, né? E aí depois veio o Game of Thrones com a série, e aí mostrou que não apenas a fantasia de modo geral, mas a fantasia medieval podia, que é uma clássica que bebe do Tolkien. Então, mais pessoas acabam se interessando, então as pessoas começam a expandir também a partir do Game of Thrones, ler outra fantasia, ler ficção histórica medieval também, o pessoal tem se interessado bastante, e eu acredito que alguns vão só ler Game of Thrones, vão ler uma ou outra obra, e depois vão voltar para os, digamos, os gêneros mais comuns. Tá? E não como os de ruins, mas de modo de que as pessoas são mais adeptas, tá? Que tem mais pessoas adeptas. E outros não, outros vão permanecer procurando. Certo? Eu acho que a retração da literatura fantástica no mundo não se mostra assim. Direto, os mais vendidos do New York Times ou listagens do gênero, eles contêm literatura fantástica porque as pessoas gostam. Eu acho que o problema, e aí é a minha opinião, que talvez a lei até tenha dado um passo além em falar em retração de literatura fantástica em nível mundial, quando eu acho que ela devia colocar mais na questão de custos mesmo. Talvez eles tenham ficado com medo de que, tipo, a empresa gera só lucro, só pensa no lucro, não pensa nos leitores, e aí eles tentaram dar uma outra tomada nas questões para tentar não apanhar nesse sentido de argumento, sabe? Mas eu acho que pode se mostrar para as editoras de modo geral, porque se a Leia fez isso, provável que outras precisem fazer também, né? Em dar um passo atrás com questão de importação de livros, com tradução, livros que têm uns custos por si só já altíssimos, além da própria impressão, né? E eu acho que é uma oportunidade para todas as editoras de olhar para o mercado interno, porque o mercado interno de literatura fantástica, ele existe e ele é forte. O problema é que o que é majoritariamente apresentado para os leitores de literatura fantástica são os grandes escritores que saem na listagem do New York Times, ou grandes escritores ingleses, ou que já tem série ou filme, e aí eles fazem a tradução e tragam para cá. Não se é quase apresentado para os leitores brasileiros a própria literatura fantástica que se produz no Brasil. E eu acho que essa dita retração do consumo de livros caríssimos é uma oportunidade justamente de se voltar para o mercado interno. Né? Não só para o mercado interno, mas também para aqueles que escrevem literatura fantástica em volumes um pouco menores. Né? E até muito porque é uma tendência do próprio mercado. As pessoas não têm cada vez menos tempo, as pessoas querem ler coisas mais curtas. Então, narrativas mais curtas chamam mais atenção. Né? Eu acho que aí cabe às editoras olharem para o mercado interno e começar a buscar autores brasileiros que conseguem apresentar uma narrativa legal, com ideias legais e uma boa escrita. E apresentar isso para os seus leitores. Né? E apresentar em grandes editoras isso. Porque só vai fortalecer. E à medida que a gente for criando um mercado nacional, inclusive, podendo fazer em maior escala as impressões, o livro tende a ficar um pouco mais baixo. E isso, obviamente, a longo prazo, o preço dele, né? Mas eu acho que é uma oportunidade. Olha para fora, tá muito difícil fazer a tradução, pagar o valor da tradução, pagar tudo que representa, toda a função que representa, trazer um livro de fora. Olha para cá, olha para dentro do mercado, procura, talvez escritores, aí óbvio, eu falo isso sendo um escritor e conhecendo outros escritores que escrevem muito bem e que a oportunidade de grandes editoras ela é praticamente nula. Enquanto essas grandes editoras vão lá e trazem grandes nomes, e isso não é errado, porque o que o público quer? O público quer ler ótimos livros, esses grandes nomes consagrados apresentam ótimos livros. Mas se aí essa editora diz, bom, eu não vou mais trazer ótimos livros já consagrados de grandes escritores, porque são obras muito extensas e muito custosas para se produzir, e aí a venda dela já não se torna inviável para a manutenção do negócio, porque a editora é um negócio e a gente não pode recriminar e esquecer disso, talvez o caminho seja olhar para dentro do próprio país e ver se encontram escritores que possam suprir essa demanda por literatura fantástica, porque ela ainda existe sim. Tá? Eu acho que por hoje é isso, pessoal. E fiquem em casa o máximo possível, se vocês puderem. Se cuidem. Até a próxima.